Dom Casmurro, capítulo 145, o regresso. Esse capítulo a gente vai falar de um episódio já na vida de Dom Casmurro, não do Santiago nem do Bentinho. Então a gente já está aqui no presente. Lembre-se sempre que eu pedi para você, enquanto você estivesse lendo, você imaginar essas duas camadas. Está lá o velho Dom Casmurro isolado na sua casa do Engenho Novo, tentando reproduzir do Mata-Cavalos. E aí a gente começa a ver a história, mas eu sempre pedi para você lembrar desses dois níveis, né? Esse velho um pouco melancólico, um pouco desiludido com a vida, que está nos contando a história. Quando a gente chega nesse ponto da história, a gente volta, né? A gente já contou tudo que estava lá no passado e a gente volta lá na casa do Dom Casmurro. É interessante saber o seguinte: estamos na casa de Dom Casmurro, estamos já no presente do Dom Casmurro, e ele não diz o que aconteceu exatamente com a Capitu, né? Ele não fala sobre a morte da Dona Glória, ele não dá mais notícias sobre a Sancha, por exemplo. As coisas simplesmente se perderam. O regresso. Ora, foi já nessa casa que um dia, estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome: Ezequiel A. de Santiago. A pessoa está aí? Perguntei ao criado. Sim, senhor, ficou esperando. Não fui logo. Filo esperar uns 10 ou 15 minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. A mãe, creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava. Lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me às pressas. E aí ele simplesmente continua a história. Que o filho dele veio visitar ele, né? Bom, a gente vai falar sobre isso, mas isso daqui não é nenhum parágrafo, né? Mal é uma frase isolada que nos dá a notícia da morte de Capitu. Ele mais ou menos esqueceu de nos avisar que Capitu morreu. A mãe, ele abre um parênteses aqui, creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava. E aí ele fala que ela ficou lá na Suíça. E não teremos mais nenhuma notícia. Como que ele se sentiu quando a Capitu morreu. Como que a Capitu morreu. Parece que ele não foi para a Suíça visitá-la. Talvez tenha ido para manter as aparências. O velório, o enterro, como que ele se sentiu, como que ele continuou com a vida. Ele simplesmente engoliu o amor que ele tinha por ela. A gente não sabe de nada. Então, voltando. Acabei de vestir-me às pressas. Quando saí do quarto, tomei ares de pai. Um pai entre manso e crespo. Metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz de costas, mirando o busto de Massinissa, pintado na parede. Vim cauteloso e não fiz rumor. Não obstante, ouviu-me os passos e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. É somente porque a gente ouve ele falando que o Ezequiel conheceu pelos retratos é que a gente sabe que faz muito tempo que eles não se viam. Lembre-se que quando o Santiago ia para a Europa, não era para visitar a Capitu e o Ezequiel, né? Provavelmente ele ficava lá passeando pela França, Alemanha, por uns tempos, até dar um tempo que convencesse as pessoas que lembravam de Capitu e lembravam que ele era casado e ele pudesse voltar. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexi. Era nem mais nem menos o meu amigo e jovem companheiro do seminário de São José. Um pouco mais baixo, menos cheio de corpo, e salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo.
Trajava a moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de preto. Sentamo-nos. Papai não faz diferença dos últimos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar, o sotaque era afrancesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era e comecei um interrogatório para ter menos que falar e dominar assim a minha emoção. Mas isto mesmo dava animação à cara dele e o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ei-lo aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito. Total, o mesmo obséquio e a mesma graça. Ansiava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me extraordinariamente, como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querido. Morreu bonita, concluiu. Vamos almoçar. Vamos almoçar. Quem falou foi o Dom Casmurro, atalhando o filho, né? O filho começou a falar da Capitu. Se pensas que o almoço foi amargo, enganas-te. Teve seus minutos de aborrecimento, é verdade. A princípio doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho, que me não completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído à mãe, eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quando que ele parecia haver-me deixado na véspera. Evocava meninice, cenas e palavras, a ida para o colégio. Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. Pois não hei de lembrar-me. Era na Lapa. Eu ia desesperado e papai não parava. Dava-me cada puxão e eu com as perninhas. Sim, senhor. Aceito. Essa cena para mim também é muito bonita e muito triste, né? Olha que expressividade. Ele não precisa falar que ele com os passinhos inocentes dele e o pai dele com as pernas maiores, né, caminhando com pressa. O pai dele provavelmente só olhando para frente e ele olhando para o papai e tentando que andar rápido para alcançar. Ele faz tudo isso falando só: papai dava-me cada puxão e eu com as perninhas. Só isso. Estendeu o copo ao vinho que eu lhe oferecia. Bebeu um gole e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou-me a vida na Europa, os estudos, particularmente os de arqueologia, que eram a sua paixão. Falava da antiguidade com amor, contava o Egito e os seus milhares de séculos, sem perder nos algarismos. Tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me estivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Lembre-se que esse posto é embora, né? Embora a ideia já tivesse me familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes fechava os olhos para não ver gestos nem nada. Mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio senão ficar com ele, fiz-me pai de veras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar, que Capitu por descuido levasse consigo, não me acudiu, nem se acudisse persistiria. Ezequiel cria em mim como na mãe. Se fosse vivo José Dias, acharia nele a minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conhecia aquela parenta. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debuxo que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo último, atalhei-o a tempo. Então seria um último presentinho para a prima Justina, para ela morrer feliz. Ver que o filho do Bentinho não era o filho do Bentinho. Está muito mal, disse eu a Ezequiel, que queria ir vê-la. Qualquer emoção pode trazer-lhe a morte. Iremos vê-la quando ficar melhor. Não fomos. A morte levou-a dentro de poucos dias.
ela descansa no Senhor, ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu. Nem podia, tão outra a fizeram os anos e a morte. No caminho para o cemitério, iam-lhe lembrando uma porção de coisas. Alguma rua, alguma torre, um trecho de praia, e era todo alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa ao fim do dia. Contava-me as recordações que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas dessas fossem as mesmas que ele deixara, como se as casas morressem meninas. Ao cabo de 6 meses, Ezequiel falou-me em uma viagem à Grécia, ao Egito e à Palestina. Viagem científica, promessa feita a alguns amigos. De que sexo? Perguntei, rindo. Sorriu, vexado, e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de 30 séculos. Eram 2 colegas da universidade. Prometi-lhe recursos e dei-lhe logo os primeiros dinheiros precisos. Comigo disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho. Antes lhe pagasse a lepra. Quando essa ideia me atravessou o cérebro, senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz e quis apertá-lo ao coração, mas recuei. Encarei-o depois como se faz a um filho de verdade. Os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos.